Olá, meus amores, o clima natalino, tá chegando o Natal. Que tenhamos paz neste Natal, que vivenciamos o nascimento do Mestre Jesus. Mais um momento de paz, vamos pegar a nossa água para que possa ser fluidificada. Vamos manter junto a nós, em pensamento, escrito o nome dos nossos amados que precisam das vibrações da oração. Estamos lendo o livro 2, capítulo 9. Hoje um novo tema: a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Deve ser bem interessante, viu, meus queridos? Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselho. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que surgirem, quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta, e o que se faz com seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto, se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo seguir senão o seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, um homem que deve perecer, ele sobe uma escada, a escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Tomemos um outro exemplo, em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore. E nesse momento, porque estava nas leis da natureza, que fosse assim, não foi dirigido propositalmente sobre essa árvore porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore, sobre a qual o raio deveria desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela.
Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projétil que o roça e não atinge. Um espírito benevolente pode tê-lo desviado. Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar, ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atingem fatalmente um alvo? Por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário. O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Meus irmãos, já temos aqui nessa primeira leitura uma lição que nos mostrará, nos esclarecerá sobre os acontecimentos de nossas vidas. Muitas vezes estamos realmente sobre certos lugares que nós não imaginávamos fosse acontecer algo. Mas é como eu sempre digo aos meus irmãos: se tivermos que desencarnar por um motivo ou outro, já está traçado pelo Pai. Nós não iremos fugir. Nós iremos perecer sobre aquilo que foi determinado pelo Pai. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Lembremos sempre disso. Amanhã continuamos a nossa leitura. Vamos conversar com o Pai. Vamos dizer: obrigado, Senhor, porque estás no comando e no controle de nossas vidas. Obrigado pelos pressentimentos que nos são intuídos pelos nossos anjos guardiões. Obrigado por nos fazer estar sempre dispostos a interpretar esses pressentimentos. Nos cuida, Pai. Colocamos em Tuas mãos todos os nossos problemas, toda a nossa vida. Que os nossos anjos guardiões estejam atentos e que também nos ajudem a sentir, a pressentir, a viver. Te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram doentes nos hospitais, nas calçadas, nos presídios, nas UTIs, CTIs, nos hospitais psiquiátricos. Leva, Pai querido, a cada irmão necessitado, conforme o seu merecimento, a ajuda necessária. Sabemos que nesses lugares tem muita dor, muito lamento, muito sofrimento, mas precisamos, Pai, continuar orando, vigiando, confiando no Teu amor, na Tua benevolência e sabedoria. Pedimos ajuda pelos lares, que exista paz, Senhor, nos lares, que exista o amor, que exista a certeza de termos a Ti dentro de cada lar, de termos a nossa Mãe Maria dentro de cada lar, e que cada lar seja transformado num candinho de amor. Seja como for o nosso lar, o importante é que tenhamos dentro desse lar o amor, o respeito, a paciência, o cuidado. E acreditamos e pedimos a Ti, a Mãe Maria:
Cuida também, Pai, dos nossos irmãos que usam os vícios. Confiamos a Ti todos esses irmãos, Pai. Confiamos a Ti todos os pensamentos malévolos desses irmãos. Acreditamos, Pai, em Ti, que é possível sim que esses irmãos deixem essa vida de louco e voltem aos seus lares para estarem juntos daqueles que os amam e permitir receber sempre a luz divina que está em todos os lugares, em todos os cantos. Tende misericórdia, meu Deus. Tende misericórdia. Que assim seja, Senhor. Gratidão. Gratidão. Vamos fazer agora, meus amores, a oração que Jesus nos ensinou. Vamos fechar os nossos olhos e vamos tentar visualizar um hospital, um asilo, uma creche, uma UTI, uma CTI, onde tantos irmãos sofrem. E enviemos para esses irmãos as vibrações de amor, paz, luz e bênçãos. Que Deus esteja conosco neste momento, que a espiritualidade amiga venha fluidificar as nossas águas e que nós possamos, ao bebê-la, nos sentir fortalecidos espiritualmente e fisicamente. Deus seja louvado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome de amor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim seja.